Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Informações claras sobre diagnóstico e tratamento e o chamado consentimento do paciente livre e esclarecido sobre procedimentos médicos. Quando se trata de atendimento à saúde, não faltam preocupações, tanto de usuários como dos profissionais da área médica. A Câmara pode normatizar alguns desses pontos com a criação do Estatuto do Paciente. Para entender melhor os impactos dessas regras, eu converso com o autor da proposta, deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Olá. Vou começar perguntando ao deputado Pepe Vargas, que é o autor da proposta. Hoje existe uma portaria de 2009 do Ministério da Saúde que estabelece deveres e direitos de usuários do SUS. Por que o senhor propõe ir além e criar um estatuto específico, deputado? Bom, primeiro, então, para esclarecer isso, é importante fazer a diferenciação do que é o direito do paciente, o que é o direito do usuário e o que é o direito do consumidor, né? O direito do consumidor é a lógica de mercado. Alguém que contratou um plano privado de saúde, ele tem direitos contratuais pela lógica de mercado. O direito do usuário, do SUS ou de qualquer outro serviço, é um direito positivado em normas constitucionais e legais para acessar serviços. O paradigma dos direitos do paciente é outro paradigma. Ele é um paradigma que decorre da evolução do paradigma dos cuidados à saúde por parte dos profissionais de saúde e da relação do profissional de saúde com o paciente. Não estou falando só do médico, estou falando de qualquer profissional de saúde, porque hoje, né, se trabalha em equipe sempre, e sempre o tratamento em equipe é mais eficiente. Então, como dizer, esse cuidado em saúde evoluiu ao longo dos anos, né? Nós tínhamos antigamente uma visão assim mais paternalista e uma decisão mais centrada no profissional de saúde, e essa visão mais paternalista e centrada no profissional de saúde foi evoluindo, até porque as pessoas passaram a ter mais acesso a informações, a ser uma decisão mais compartilhada a partir das informações que o profissional de saúde dá, e também o conceito da autonomia do paciente também na definição do que ele quer para si, depois de bem informado pelos profissionais de saúde. Então, essa evolução desse paradigma levou aqui, a partir dos anos 90, em vários países, passassem a ter legislações que tratam dos direitos dos pacientes. No Brasil, nós ainda não temos. Nós temos leis que tratam de direitos dos usuários, temos leis que tratam dos direitos do consumidor, não temos leis que tratam, não temos lei que trata dos direitos do paciente. A lógica dos direitos do paciente é uma lógica que não é a lógica de mercado e não é a lógica de acesso a serviços. É a lógica da promoção do cuidado à saúde e a lógica da dignidade humana nessa promoção ao cuidado da saúde. Então, acho que essas diferenciações são importantes. Os países que adotaram a legislação, e são vários, na Europa, na América Latina, na América do Norte, na Ásia, na África, vários países já adotaram essas legislações. O que a legislação leva? Há uma maior eficácia nos tratamentos à saúde, a maior adesão dos pacientes aos tratamentos, a redução da judicialização em medicina, principalmente, né, mas não exclusivamente, porque os pacientes mais informados também aderem melhor ao tratamento. Enfim, tem um conjunto de vantagens ao se fazer essa legislação. Agora, aqui no Brasil, uma novidade que nós apresentamos. O projeto que eu apresentei, ele replica em legislação federal uma experiência já existente numa grande instituição hospitalar pública, que é o Grupo Hospitalar Conceição. O Grupo Hospitalar Conceição é um hospital da União. São 4 hospitais, na realidade, não é um só. São mais de 1.400 leitos, é um gigante, a maior estrutura de atendimento hospitalar no sul do país. E lá no Grupo Hospitalar Conceição, o Comitê de Bioética do hospital, onde tem representantes dos profissionais de saúde, dos usuários, ele discutiu ao longo do tempo e produziu uma Carta dos Direitos do Paciente, que depois foi chancelada pelo
o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar e teve, inclusive, acompanhamento da Advocacia Geral da União, de profissionais da Advocacia Geral da União, no acompanhamento dessa carta. E hoje é uma experiência de sucesso. Está sendo aplicada lá. Então, eu peguei a Carta dos Direitos do Paciente do Grupo Hospitalar Conceição, que dialoga com esse paradigma dos direitos do paciente, e traduzi num projeto de lei que, obviamente, precisa de debate. Nós já fizemos uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social, uns 15, 20 dias atrás, e já vimos que precisa de aperfeiçoamento do projeto de lei. Deputado inclusive. Marerindi, o senhor concorda? É preciso estabelecer em lei essa relação, regular essa relação aí entre médico, pacientes e outros profissionais de saúde? Bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o projeto vem de encontro a uma necessidade mundial. O mundo todo está fazendo isso. O paciente realmente precisa essas relações precisam estar bem alinhadas, até para impedir aproveitamentos em situações onde ocorra qualquer falta de informação, algum constrangimento. É fundamental que a gente traga essa discussão, claro, para aqui. Eu tive a oportunidade de ler bem o projeto de uma maneira prática, de uma maneira rápida. O projeto é um projeto que contempla grande parte dessas ansiedades. A minha assessoria está fazendo algumas emendas para hoje a gente dar entrada, exatamente porque tem alguns momentos que há essa clara confusão. O senhor podia adiantar para a gente algum ponto? Há essa clara confusão entre paciente, consumidor e usuário. Em alguns momentos do texto cria-se essa confusão, e que precisa ser bem esclarecido. Em alguns momentos trata-se de direitos e vai mais para o lado do direito do consumidor do que o direito do paciente. Por exemplo, num determinado momento, quando diz que o paciente tem direito a uma cópia do seu prontuário, eu acho que ele tem um direito a uma cópia do seu prontuário, sem dúvida nenhuma, mas quando bota 100 ônus, a gente já começa a dizer que alguém tem que pagar aquela conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou administrador hospitalar. Tem prontuários, e Pepe sabe muito bem disso, que são verdadeiros calhamaços. Quem que vai pagar a conta de fazer uma... Hoje ainda não temos uma coisa digital, uns prontuários digitais, na maioria dos hospitais não tem. Então, cria-se um problema, quase que se fosse uma folha de papel, ou um laudo, ou um relatório, é um negócio que não tem preço, não tem problema. Quando você fala de uma recuperação, do guardar, você já tem uma obrigação de arquivo, que é uma obrigação essa em lei. Você tem que guardar durante 20 anos isso em arquivo, que já é um custo para o sistema de saúde, para os hospitais, tanto públicos quanto privados. E aí quando você faz isso, você pega grande parte daquele tipo de prontuário, você faz microfilmagem, que hoje já está até antiga, mas para você ir lá na microfilmagem, recuperar isso, fazer toda uma cópia disso, isso custa dinheiro, isso não é simples, isso é uma das coisas. E vai além da cópia, né, deputado? Além tem da que ter os cópia em si. profissionais Exatamente. Hoje já se digitaliza alguns prontuários, até, Pepe, eu gostaria de te convidar para nos ajudar. A gente tem que mudar essa condição do arquivo físico precisar de ser tantos anos assim. Se nós tivermos um arquivo registrado, digitalizado, ou até na base de microfilme, você ocupa muito menos espaço, você não tem que ter galpões. Eu imagino que o Grupo Conceição lá deva ter um prédio para guardar papel. É um negócio assim, de tão grande que é, né? Então, esses custos são custos do negócio. Além disso, em alguns momentos, o direito ao acompanhante. O direito ao acompanhante já é previsto em lei de alguns usuários. E o direito ao acompanhante o que está previsto em lei, está previsto em lei. Mas para todos, e aí tem que deixar claro que não é para todos, porque para todos um acompanhante tem custo. Como é que você vai colocar a hotelaria hospitalar, por exemplo? Como é que você vai pegar o Conceição e passar da café da manhã, almoço, jantar para um acompanhante? Então tem que saber o que é direito ali dentro, porque misturou um pouco do direito do paciente em ter o bom atendimento, em ter a pessoa que está ali o acolhendo, da família, o amigo, e também com o custo do negócio. Porque se já temos uma saúde que sofre muito pelo seu custeio. Nós sabemos que o SUS não tem dado conta de pagar as suas necessidades. Se a gente aderir a isso, a outros custos, então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Agora, de qualquer maneira, e deixar muito claro, eu li o projeto é um projeto que traz muita coisa boa, é um projeto que realmente precisa
ser discutido, claro, mas é um projeto que precisa ser tratado com seriedade e aprovado. Louvo aqui o Chico D'Angelo, o Pepe e o Fontana, que fizeram o projeto. Eu acho assim, muito bom, mas temos muitos pontos outros a discutir, entendendo que é uma necessidade nacional, mundial hoje. A gente já não discute isso mais só no Brasil, e que o projeto vem em muito boa hora. Deputado Pepe Vargas, essa questão do custo, o SUS está preparado para absorver essa demanda? O senhor citou o exemplo de um hospital público, mas um hospital federal que já tem uma condição de financiamento um pouco diferente de diferentes modelos que a gente tem aí no SUS. É possível incorporar essas mudanças? Primeiro é importante dizer que não vale só para o SUS, vale para qualquer estabelecimento de saúde, para qualquer profissional de saúde, seja no setor público, seja no setor privado. Né? Essa questão de custos, ela sempre vai ser um problema. Né? Nunca vai ter uma condição ideal. Aliás, país nenhum do mundo tem. Mesmo nas nações mais ricas, né, eles estão sempre discutindo o custo de saúde, isso é inevitável. Né? Mas eu acho que essas questões que o deputado Mário Wegner coloca, elas são importantes da gente aprofundar. Quando eu digo que ele envolve aperfeiçoamentos, inclusive isso, por exemplo, a questão de acompanhante. Nós temos já legislações específicas que tratam desse tema. Por exemplo, o Estatuto Brasileiro, a Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já diz que a pessoa com deficiência tem o direito ao acompanhamento. É isso que eu disse. O Estatuto da Criança, o Estatuto dos Idosos, também. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também. Então, tem alguns grupos vulneráveis esses já estão que a legislação já estabelece. Para a visão do Estatuto dos Direitos do Paciente, mais importante até do que acompanhante, que já está definido, é o direito a ele nomear o seu representante, que é diferente do acompanhante. O representante é aquela pessoa que o paciente tem o direito de informar, de nomear, para aquelas situações em que ele eventualmente não puder expressar a sua livre vontade, porque está numa condição que não permite. E esse representante não precisa ser necessariamente alguém da sua família, é alguém da sua confiança. Né? Então isso, sob ponto de vista... Esse aspecto é um outro aspecto importante, importantíssimo. E a gente tem que debatê-lo, porque essa questão do representante... Hoje existe alguma tem regulamentações do Conselho Federal de Medicina e de alguns conselhos de representação profissional. Mas aí é norma infralegal. Sim. Não é norma legal. Não é norma legal. O importante nesse aspecto é que nós temos que considerar a vontade do paciente. Se a pessoa puder previamente fazer isso, está lá no projeto, previamente indicar esse representante, é muito bom. O que me deixou uma certa preocupação e dúvida nesse ponto específico é aquele doente que já chega doente sem ter a sua prévia informação. Né, e isso é uma discussão muito... Nos casos de urgência e emergência. Sem dúvida. Mas está excepcionalizado ali, Mário, a urgência e emergência. Eu não me lembro bem, mas isso me preocupou bem, porque é muito comum, isso acontece muito mesmo, um filho e o outro filho, eles não se entendem com a relação à coisa do pai. Ao andamento do Exatamente. tratamento. Se nós pudermos trabalhar isso até para criar uma maneira de definir essa questão, é muito importante. Outra coisa que é a questão do... Deputados, desculpa, eu estou aqui recebendo um aviso que eu tenho que encerrar o bloco, mas na volta a gente continua falando em mais detalhes aí sobre o representante. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais. O tema é a criação do Estatuto do Paciente. Continue conosco. Olá, o Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais. O tema é a criação do Estatuto do Paciente. Deputados, no encerramento de bloco a gente falava sobre a questão do representante legal. O estatuto, que às vezes há divergência entre familiares, o estatuto prevê quem dá a palavra final num caso como esse em que não está indicado o representante do paciente? Bem, eu estava falando, terminando, vou tentar continuar aqui, né? Isso é uma dificuldade até para legislar, porque são vontades de pessoas que têm aparentemente o mesmo direito, né? Que são filhos, e é muito complicado. Eu quero dar um exemplo assim para vocês, você precisa saber. E já vivi esses dois papéis, já assisti esses dois papéis, não vivi. Se o papai ou se o vovô
é pensionista, cuida do vovô e trata do vovô, mas não deixa o vovô morrer. Se o vovô é rico ou o papai é rico e tem herança, coitado do papai e coitado do vovô, não pode ficar sofrendo assim. Isso eu já vi. A hipocrisia humana torcendo. Então essa decisão não é uma decisão muito simples. Eu já vi ricos querendo que o papai morra porque tem herança e pobres querendo que o papai viva porque tem pensão. Então é uma discussão que a gente tem que tomar um cuidado assim extremo. A vida como ela é. A vida como ela é. Essa é a vida. Cuidado extremo. Porque às vezes você dá direito a quem tem interesses subalternos. Isso é muito preocupante. Então, o direito do paciente não pode ser um direito subjetivo, ele tem que ser muito objetivo. A gente tem que escrever isso muito bem. Eu estou me colocando à disposição do PEP, eu acho que é uma legislação muito importante, mas muito importante mesmo para o Brasil. Mas a gente tem que tomar um cuidado danado para a gente não criar oportunistas e oportunidades nefastas, porque esse é um desenho. Agora, se isso é previamente feito, fica sensacional, porque quando o doente chega, por exemplo, numa emergência, se ele já é uma pessoa que já nomeou o seu representante anteriormente, isso é ótimo, porque não tem aquela preocupação. O paciente pode, ele próprio, se está em condições, determinar os limites da... O que a nossa proposta de estatuto prevê? Em primeiro lugar, a autonomia do paciente, a autodeterminação dele. Então, os profissionais de saúde envolvidos no tratamento dele devem informar o tratamento, ao que ele vai ser submetido, enfim, passar o maior volume de informações, até que é importantíssimo o profissional de saúde. Quanto mais informação ele passa, melhor vai ser na relação dele com aquele paciente. Claro. E esse paciente faz o seu consentimento informado, então ele consente. Isso dá segurança jurídica para o profissional de saúde quando ele faz o consentimento informado. Então a gente prevê o consentimento informado do paciente, se ele está em condições de ter a sua autonomia e tomar as suas decisões. Uhum. Ele também pode, até antecipadamente, se ele quiser, fazer aquilo que chama-se diretivas antecipadas de vontade. Tudo isso que eu estou falando aqui já tem... Essa é uma coisa que eu ia perguntar para o senhor. No caso, por exemplo, de doenças degenerativas. Ele pode fazer as suas diretivas antecipadas de vontade. Olha, eu estou com um câncer, eu sei que eu não vou me curar, né? Se chegar a tal ponto, enfim... eu quero ter meus cuidados paliativos, eu não quero sentir dor, eu acho que etc, etc. Então, ele estabelece as diretivas antecipadas de vontade. O meu pai, o Pepe, te contando só para dar um exemplo claro, meu pai foi internado no CTI do hospital que eu trabalho, e quando ele teve o problema, conversando comigo, com a minha família, disse assim, não tenham atitude heróica comigo. Já tenho 87 anos e... já vivi o suficiente, não enfia esse monte de tubo em mim, eu sou médico, ele não era, não enfia esse monte de tubo em mim, não quero isso. Foi feita a vontade dele, ele não resistiu à cirurgia, aliás resistiu à cirurgia, mas teve uma intercorrência no CTI e faleceu. Mas ele determinou e todos da família sabiam e nós não tínhamos ali nenhuma divergência de vamos acatar o que o papai pediu e ponto, acabou. Mas não é o comum, né? Eu acho que essa questão da diretiva dele poder falar, ele fazer, em alguns momentos a gente tem que tomar muito cuidado do registro aí para proteger o profissional, e aí estou falando com um profissional médico. Criar o registro dessa diretiva e, inclusive, também ele tem a oportunidade, que está lá no projeto do PEP, ele tem a oportunidade de desfazer essa vontade, claro, essa diretiva. Então, a gente tem que criar mecanismos que essas coisas sejam feitas ou testemunhadas ou documentadas, de maneira que isso não gere uma oportunidade jurídica lá na frente para ganhos adicionais da categoria do direito, tá certo? Isso muito acontece. Mas acho que o Mário levanta questões muito relevantes, assim. Então, ele pode fazer as diretivas antecipadas de vontade dele, ele faz o seu consentimento informado e ele pode nomear o seu representante. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que não é da sua família, enfim. Ele nomeia o seu representante, que é a melhor das situações. Sim. Ele nomeou o seu representante, ele não está mais consciente, ele não tem condição de decidir por ele mesmo. O seu representante é alguém da sua confiança que toma as decisões por ele, né? Então, essas questões são fundamentais, porque hoje nós temos regulamentações, seja legais, seja infralegais, para ficar no campo da nossa profissão, que é a profissão da medicina, de médico.
O Conselho Federal de Medicina tem várias resoluções que tratam dessas questões do consentimento informado, das diretivas antecipadas de vontade, etc, etc. Né? Qual o limite dessas diretrizes? Não, Diretivas? uma resolução do Conselho Federal de Medicina é uma resolução que trabalha no sentido da conduta do profissional de saúde, ela é infralegal. Né? Então, nós regulamentarmos isso na lei também é importante. Né? E nós temos outras legislações, por exemplo, nesse campo que estava sendo falado aqui, a legislação brasileira é muito clara, a eutanásia não é possível. É isso que eu ia perguntar ao senhor, Né? como equilibrar essa Não. determinação do paciente, até que limite pode a eutanásia ser... legalmente... A eutanásia e a legalmente... ortotanásia, né, que não, é deixar o então, já tratamento. chego lá. A eutanásia legalmente é homicídio. Claro. Pode até ter atenuante, a pessoa agiu sobre intensa comoção para livrar o sofrimento alheio, etc, etc. Mas é considerado homicídio. Isso o nosso projeto de lei não mexe, porque isso é legislação de outra natureza. Né? Agora, a chamada distanásia, que é o oposto da eutanásia, né? É a obstinação terapêutica, eu dizia. Não tem mais volta, não tem mais jeito, a pessoa vai morrer. Porque hoje, com o avanço tecnológico, com expansores plasmáticos, com ventilação mecânica, com uma série de questões, tu mantém, o sujeito está morto. Eu tenho muito cuidado, porque é um outro discurso filosófico aqui agora, eu tenho muito cuidado. Mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas, o projeto não regula isso. Com as duas pontas desse discurso. O projeto não regula isso. Eu acho que a medicina avançou, e não é pela distanásia, tá? A medicina avançou pela tentativa. Sem dúvida. Pela insistência. Sem dúvida. Senão, se nós não insistíssemos, que a gente já viu resultados que eram inesperados e num determinado momento o sujeito melhora. Então, é claro que nas condições que o Pepe falou assim, esse paciente que ele citou como exemplo aqui na cabeça, esse não tem chance mesmo. Então, você não tem que ficar ali dando para ele quimioterápico. Você não quer, tem gente que fica dando quimioterápico, gastando dinheiro. Isso não. Isso é um absurdo. Isso tem, isso existe. Esse é um custo que é brincadeira com o preço que é e para a saúde que nós temos. Isso existe e não devemos nem pensar no troço desse. E às vezes contrária à determinação do paciente. Exatamente. E é prolongar a morte. É prolongar a morte. Não é prolongar a vida. Não é preservar a vida, é prolongar a morte. Então, por isso que hoje se fala muito mais em cuidados paliativos. Hoje se fala mais em cuidados paliativos, é exatamente isso. Você vai tratar com dignidade, prolongar uma vida em boas condições. Você não vai deixar o cara sentir dor, você não vai deixar ter um problema maior, você vai dar para ele conforto no final da sua vida, mas não necessariamente fazer um investimento, como meu pai pediu para não fazer nele, né? Investimento que sem objetivo maior, que não seja um investimento de lucro. E às vezes é só para atenuar, digamos assim, o sofrimento psicológico dos familiares, de quem ama aquela pessoa. Sim. E acaba aumentando o sofrimento físico do próprio paciente. E psíquico do próprio paciente. Mas no caso em que não houve essa decisão antecipada. É importante dizer que o projeto de lei não regula nada disso. Né? Eutanásia, ortotanásia, distanásia, tudo isso não está regulado por esse projeto de lei. Ele não entra nessas regulamentações, está regulamentado em legislação. Não é possível ter uma lei única nesses casos também, né, deputado? Não, porque são coisas distintas. Aqui a questão é a promoção do cuidado. Então, o que a gente está dizendo? O paciente, nas diretivas antecipadas de vontade dele, quer dizer, o sujeito está com câncer, ele sabe que não tem cura, ele sabe que pode ter uma sobrevida, né? Que é importante ele saber que ele vai ter essa sobrevida. Não dá mais para enganar o paciente, né? Até porque ele tem que tomar as decisões da vida dele. E o Dr. Google é infernal, né? Ele sabe tudo. O Dr. Google às sabe vezes tudo. Sabe um pouquinho demais, né, deputado? A pessoa não, às vezes sabe de menos também, que informa errado. Não, demais que eu digo, às vezes piora o quadro do paciente, né? Mas nós temos que compreender que hoje os cuidados em saúde também tem essa realidade, não tem como. Então tem que informar corretamente, a pessoa tem que saber que ela tem uma doença incurável. Ela tomar as decisões na vida dela também. Outra questão importante é a questão da segunda opinião e do conhecimento detalhado da informação que o paciente deverá ter. Eu só tomei cuidado quando li o projeto, porque às vezes desce a minúcias que a gente tem que deixar bem claro para não ser usado de maneira inadequada. Minúcias essas, tipo, o paciente tem direito de saber a validade do medicamento que vai ser aplicado para ele. Você imagina isso num complexo hospitalar? Se cada um pedir para olhar
porque essas coisas hoje já são feitas tudo em código de barra. As medicações já são colocadas de uma maneira fracionada, né? e aquilo só por código de barra. Então, se a pessoa falar assim, eu quero saber a data desse comprimido aqui, lascou. Não tem jeito de fazer. Então a gente tem que tomar um cuidado para não descer ao detalhe. E uma coisa assim que eu fiz até uma brincadeira, mas eu acho que está certo no projeto, só precisa de ser explicado melhor, onde fala assim, o paciente terá direito de escolher onde quer morrer. Aí eu coloquei, provavelmente eu escolheria morrer em Paris. Né? É só para a gente dizer assim, vamos melhorar esse texto, porque ele tem direito de escolher onde morrer. Você vai ficar no hospital, você vai ficar em casa, porque senão eu preferi ir para Paris. Não, mas enfim, o Mário levanta alguns aspectos que assim, eu não acho que esse projeto de lei tem que ser bom pra caramba, aprovado com rapidez. Né? Ele já passou pela Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado, está na Comissão de Seguridade Social, fizemos uma audiência pública, o relator do projeto de lei é o deputado Odorico Monteiro. O Odorico estava me dizendo que vai querer fazer algumas audiências públicas. Isso é ótimo. Né? Eu diria assim, uma das pessoas que assessorou o Conselho, o Comitê de Bioética do Grupo da Hospitalar Conceição, nessa parte jurídica do projeto de lei, a doutora Aline Albuquerque, ela é advogada da União, ela é professora de bioética na UNB, e, enfim, é uma pessoa que fez especialização nessa área, tem um profundo conhecimento. Eu acho que a gente, aquele problema da audiência pública, né? A gente faz audiência pública, a nossa vida aqui tem 500 reuniões ao mesmo tempo e muitos colegas não conseguem ir na audiência pública. Né? Então nós fizemos uma audiência pública que eu não tenho a menor dúvida que é positivo que se façam outras. Nós tivemos a presença do Conselho da Associação Médica Brasileira, né, na audiência pública, tivemos representantes de pacientes oncológicos, representantes de instituições médicas que atuam na área de oncologia, tivemos o presidente do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição. Acho que a gente tem que aprofundar. E essas coisas práticas que o Mário está levantando aqui, acho que são importantes para a gente aperfeiçoar o projeto de lei, para que ao fim e ao cabo a gente tenha uma legislação que assegure os direitos do paciente, a sua condição, né, e a sua dignidade humana, que ajude na promoção do cuidado, porque o centro desse projeto de lei é ter um instrumento que melhore a promoção do cuidado em saúde. Esse é o centro do projeto de lei. Eu acho que esse detalhe é fundamental, mas o mais importante, na minha opinião, dentro desse projeto, é exatamente se criar a relação, melhorar a relação de informação entre o médico e o seu paciente, que era para ser uma coisa automática e realmente não é. Esse corre-corre, esse jeito de resolver tudo correndo e todo mundo está com o dia correndo, as informações não são bem passadas. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo que se você falar bem e acolher bem na primeira vez, você não tem que consertar e nem correr para consertar depois. Eu, quando fiz a minha residência médica, lá atrás, no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Tito Castileão era meu chefe. E quando ele via algum dos residentes médicos chegando com um embrulhinho de presente, que sempre o residente ganha um presentinho no atendimento no ambulatório, ele dizia assim, você deve ter tratado esse doente mal no primeiro dia, né? Que provavelmente ele está te dando presente porque você aprendeu que você tem que tratar ele bem. Né? Então é mais ou menos isso. Infelizmente nosso tempo encerrou. Já? Já. Mas já deixo o convite para os senhores retornarem e informarem aqui o Câmara Debate sobre o andamento dessas audiências e essas discussões. Obrigada. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a criação do Estatuto do Paciente com o autor da proposta, deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas em nosso site edemocracia.câmara.leg.br. Participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.